Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Inclusivo. Ele é um dos nomes mais importantes quando o assunto é inclusão. E não à toa, é considerado por muitos o pai da inclusão no Brasil. Há mais de 50 anos dedica sua vida profissional a pesquisas e consultorias relacionadas ao universo da pessoa com deficiência. Ele também é autor de diversos livros e está lançando um novo, 7 Dimensões da Acessibilidade. Nosso convidado de hoje é o Romeu Sasaki. Tudo bem com você, Romeu? Muito obrigado, boa tarde. Você 59 anos Que eu estou na área. trabalhando com acessibilidade. Como trabalho. E o que te chamou atenção, o que te levou a trabalhar com isso lá em 1960, com 20 anos? É que 1960 marca o início da atuação profissional. Mas eu tive antes, desde que eu nasci até 1960, minha casa era uma escola. Meus pais vieram do Japão como professores, né? Para ensinar os que vieram do Japão e os filhos que nasceram aqui. Então, como a escola era dentro da nossa casa, eu tinha, como criança, eu fui aluno dele de manhã, com as outras crianças. À tarde eram os jovens e à noite eram os pais dessas crianças e jovens. E eu fui sendo promovido, né, na escolaridade à medida que eu ia crescendo. E meu pai contou que antes de eu completar 5 anos, já havia alguns alunos com deficiência japoneses ou filhos que nasceram aqui com deficiência, né? Então eu brincava com todo mundo, inclusive com essas crianças com deficiência. Depois, na juventude, acompanhei, né? E o interessante é que, para mim, aquilo era natural. Natural. Aquilo não me chocou. Eu não achei nada estranho, né? E eles também se comportavam como coisa mais natural, né? Tão natural que a gente até brigava também. Brigar fisicamente, né? De rolar no chão e bater, sabe? Mas não interessa, não tem deficiência, não tem, a gente, né? Era de igual para igual. E esse início, né, foi meu pai que registrou. Porque depois dos 5, 6 anos, aí eu já lembro tudo que aconteceu até os dias de hoje, né? De modo que quando foi em 60 que eu comecei a trabalhar, para mim foi assim como uma etapa natural de toda aquela evolução. Então, com 22 anos, comecei a colocar pessoa com deficiência no mercado de trabalho, em 1960. E aquelas crianças com deficiência já perdi de vista, né? Quer dizer, a gente se separou e eu conheci outras pessoas aí já entrando na escola brasileira, no antigo grupo escolar, né? Depois ginásio, depois o colégio, né? E que eu chego à conclusão que o destino, ou Deus, ou seja o que for, que foi me levando para esse campo onde sempre havia uma pessoa com deficiência, sem que eu tivesse procurado, né? Porque eu não me lembro de ter assim dito para o meu pai ou para alguém, eu estou procurando um emprego para trabalhar ajudando pessoa com deficiência. Eu não lembro disso, porque quando eu me dava conta, eu já estava atuando na área, né? E conheci todos os tipos de deficiência. Porque naquela época, década de 60, já havia algumas entidades que existem até hoje, mas eram todas entidades especializadas em um tipo de deficiência. Ou era cego, ou era surdo, ou era deficiência física. E eu trabalhei num centro de reabilitação em que atendia todos os tipos de deficiência, inclusive deficiência psicossocial, que antigamente era doença mental, né? Hoje está com esse novo nome. De modo que isso também foi vantagem, porque, mais uma vez, né, eu quis o destino que eu fosse parar nesse centro. E há várias circunstâncias que hoje não vai dar tempo de eu contar, né? Como que eu fui passando de um lugar para o outro, mas sempre, onde ia no outro lugar, já havia pessoa com deficiência. Sem que eu tivesse procurado esse emprego, né? E o que me levou a continuar é que aquela fase toda pré-profissional me deu a certeza de que pessoas com deficiência eram pessoas como nós, que sem deficiência.
que eles eram tão capazes ou não capazes como qualquer um de nós. E que era possível ser amigo, era possível ser colega, era possível trabalhar juntos e que não importa o grau de severidade da deficiência. Por exemplo, a deficiência física seria, por exemplo, uma tetraplegia, né? É bem grave, né? Severa. Ou então deficiência múltipla, uma pessoa que ao mesmo tempo é cega e tem deficiência física, ou tem deficiência auditiva e tem deficiência visual. E assim vai, né, as múltiplas. A vida me deu a certeza de que, está vendo aí, ó, os exemplos, são pessoas com deficiências que, independentemente do grau de deficiência, Tinha suas potencialidades. tinha essas potencialidades e eu era a pessoa que estava lá para ver quais são essas possibilidades. Para garimpar isso. Isso. E é diferente o olhar, né? Porque na época, o olhar comum ali da época era assim, qual é a limitação da pessoa? O que ela não sabe fazer? Do que ela é incapaz? Tudo negativo. E eu aprendi a olhar o potencial. O que ele sabe fazer, no que ele é bom, que habilidade ele tem, para aproveitar isso para transformar em emprego. Que interessante. Que visão futurista sua, Então, né? naquela Em 1960, 60. de que você era um dos únicos que tinha essa visão. Exatamente. Mas vamos colocar, mais de 50 anos atuando nessa área. O que você percebeu de grandes diferenças de 50 anos para cá? Acho que todas. É difícil apontar, né? Mas eu me lembro assim, começando do geral, né? Comparando a sociedade de 50, 60 anos atrás com a de hoje, houve um grande progresso. O que não significa que todos os problemas que havia naquela época foram resolvidos até os dias de hoje. Não, não foram resolvidos. Ainda, como você sabe, há muitos problemas, há muita coisa a se fazer, né? Agora, a sociedade precisa cada vez mais de mudanças nos olhares. Não? Então, nós vivemos mudando os paradigmas. Acho que a sociedade antiga era mais crítica, mais preconceituosa. Era mais preconceituosa, não era tão crítico, mas eles eram vamos dizer, eles eram mais exigentes, no sentido de que se a pessoa tem deficiência, ela não pode ter emprego, ela não pode entrar na escola comum, aquela coisa toda, né? Então, eles eram muito assim, nesse ponto, acreditavam... Uma cegueira humanística. Acreditavam que deficiência era um impeditivo maior da própria pessoa que vai querer entrar na sociedade. Então, isso mudou muito. Outra coisa que mudou muito foi legislação. Na minha época, havia 2 ou 3 leis. Hoje, nós temos mais de 300 leis federais, sem contar a estadual e municipal. Nós temos 300 e poucas leis federais, decretos federais, sobre pessoas com deficiência, que compõem, então, a nossa legislação hoje. Então, esse é outro lance, né? E outra coisa importante é que nós conseguimos mudar arquitetonicamente a sociedade, embora ainda hoje existam degraus proibitivos, né? Quer dizer, impeditivos, calçadas muito mal feitas, portas estreitas, enfim, ainda temos um monte de problemas desse tipo, que eu narro no livro, né? Embora, ao mesmo tempo, nós já tenhamos conseguido muita coisa em termos de rampa, elevadores, sinalização, né? Tanto para cego como para auditivo e tudo mais. Hoje nós temos muito mais tecnologias. Antigamente eram... Até o nome ajuda a mostrar o que era antigamente. Antigamente nós tínhamos algumas ajudas técnicas. O que é ajuda técnica naquela época? Era fazer uma perna de pau. Isso, vai prótese, ou uma órtese, uma cadeira de roda, uma bengala, isso, ajuda técnica. Hoje nós Tudo bem primitivo. Hoje nós temos mais de 50 mil tecnologias assistivas. Serve para tudo, atende muitas necessidades. O problema é que, se é que nós já chegamos nesse ponto, nós somos... O Brasil é igualado a países do primeiro mundo, Estados Unidos, Sim, eu Europa. ia perguntar isso para você. O Brasil acompanha as evoluções mundiais? Sim, acompanha. Sempre 10 anos atrás, mas acompanha. Os outros países estão 10 anos na nossa frente e nós estamos ali, ó, sabe? Mas somos comparados, né? Então, acontece o seguinte, a diferença, né? Onde que estão essas 50 mil tecnologias? Custam caro.
Algumas são baratas, outras custam mais ou menos. Mas a maioria das pessoas que precisam no Brasil são de classe pobre, pais analfabetos, isso no começo. Hoje já nós temos pais... Não, tem prótese aí que custa o preço de um carro. Sem dúvida, né? Próteses impressionantes, né? Eletrônicas, né? Então, houve essas mudanças todas, mas não atingiu todo mundo. E aí vem, talvez, uma pergunta que você ia fazer, não sei, é a quantidade de pessoas com deficiência que existem no Brasil. Esse é o nosso uma grande incógnita, é um mistério. Porque nós temos dados conflitantes, dados oficiais que não batem com a realidade. Entendeu? O IBGE de 2010 dizia 20%, recentemente os caras falaram em 6%, depois antigamente era 12%. Isso, está uma bagunça. Então, qual é a quantidade exata? Porque se a gente não souber a quantidade exata, nós não podemos usar políticas públicas. Você acredita que o censo 2020 vem mais claro? Infelizmente, não é que eu não acredito, eu acredito que não vai ser claro, porque o IBGE já se pronunciou. Quando terminou o censo de 2010, que é de 10 em 10 anos, né? Então, nós estamos já chegamos no 2020. Já estamos preparando. Então, 3 anos atrás, todo mundo da área, todo mundo não, os mais interessados, encostaram o IBGE na parede para dizer, escuta, IBGE, vocês vão cometer os mesmos erros de 2010? Eles vão cometer o mesmo erro, porque eles falaram que vão usar as mesmas perguntas, né? Só que eles mudaram o recorte da quantidade. Eles, em 2010, assim como em 2000, eles trabalhavam com a ideia de que mais ou menos, de 2010, que é mais a última, 23,9%, ou seja, 24%, ou seja, quase um quarto da população brasileira teria algum tipo de deficiência em variados graus de severidade. Agora, 3 anos atrás, o IBGE pediu desculpa, botou o pé atrás e falou, olha, aquilo lá está errado, nós erramos. Eu já fiquei contente, opa, pelo menos reconhece que errou, porque nós que somos do campo, que não somos estatísticos nem matemáticos, nós sabemos que aquele número é completamente fora da realidade, né? E mesmo fora da realidade, não era completo. Veja só, era fora da realidade com os tipos de deficiências que eles sabiam. Os tipos de deficiências que eles não sabiam, eles não contaram naqueles 23,9%. Então, era um número exagerado, mesmo não contando um grande número de pessoas que não foram contados, porque não constava no questionário. Agora, quando eles voltaram atrás, estão fazendo o seguinte, olha, aqueles 23,9% agora é 6,7%. Um errinho mais ou menos. Um erro pequeno, né? Pequeno. De 23,9% para descer para 6,7%. Bom, o Romeu, é importante a gente dizer para o nosso público que as ações populares e mesmo a intervenção do Estado, ela tem que ser baseada em números corretos. Então, o dado estatístico do IBGE é importantíssimo para que a gente tome ações voltadas à pessoa com deficiência, seja na escola, na saúde, e mesmo projetos sociais voltados para a pessoa com deficiência, nós temos que saber esse número. Então, vai aqui um recado para o IBGE, consulta quem conhece, conversa com as pessoas que sabem do que está falando para criar parâmetros para essa pesquisa. Nós vamos dar uma paradinha? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.